gente começar conversando sobre a definição do que é adolescência. Porque Certo. eu parto do princípio, eu dei por muito tempo psicologia do Uhum. desenvolvimento, né? Ainda Uhum. dou. Nascer Perfeito. psicólogo, inclusive, sempre que aparece disciplina em outros cursos de outros Uhum. professores, psicologia do desenvolvimento, chama Paulo. Aí eu tô lá. Aham. E aí, na psicologia de desenvolvimento, a gente gosta das balizas cronológicas, Sim, acho né? As importante. balizas cronológicas. Sim, Começa a perfeito. adolescência, por exemplo, começa Com quantos 11, 12 anos? anos, Uhum. puberdade, mudanças no Uhum. corpo, e Uhum. termina 18, 19, aí inicia a vida Uhum. adulta. Tá. Mas eu sei que isso é profundamente discutível. Tanto é que Isso. hoje se fala, por exemplo, que a adolescência é algo muito mais extenso. Tem gente com Uhum. 25 anos que é adolescente. Eu acho que tem uns exageros. Então, por exemplo, eu já ouvi alguém dizer assim: tem adolescentes hoje com 40 anos de idade e Uhum. que devem ser considerados como adolescentes. Mas aí, quando se diz isso, se está olhando apenas para a variável comportamental. Por Isso. quê? Porque esse cara não trabalha, mora com os pais, já Uhum. tem 40 anos, mas o comportamento não. Uhum. Enfim, Uhum. como é que você pensa isso? Tá, Como é perfeito. que você pensa a definição do que é adolescência? Claro, no nosso Uhum. contexto, na sociedade Uhum. ocidental, que a gente sabe que isso muda Uhum. ao redor do Uhum. mundo. Você pensa Tá. adolescência em como? Perfeito. Eu vou começar essa questão da idade, eu acho muito interessante porque as pessoas realmente perguntam: "Ah, tem 10 anos, 11 anos, já posso considerar adolescente? Ah, Mirela, 20 anos, eu ainda considero adolescente?" Sim, E aí eu vou começar pontuando algo importante. Para questões legais, ou seja, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente considera a adolescência a fase entre os 12 e os 18 anos, certo? certo, A gente certo. fecha esse parâmetro para essas questões. Em termos psicológicos, né, dessa questão também do desenvolvimento, a adolescência ela é a fase que consiste ali entre infância e vida adulta, Sim, porém tem alguns parâmetros aí para a gente organizar melhor essa fase e essa faixa etária, porque o que que acontece? Primeiro que teoricamente a gente não usa muito esse termo pré-adolescentes, certo, né? Tudo bem usar, assim, não é que é errado falar sobre pré-adolescentes, sim, mas se a gente está falando em questões teóricas, ou você, por exemplo, estuda sobre infância ou você estuda sobre adolescência. E aí eu gosto muito de utilizar as questões relacionadas ao desenvolvimento cerebral, que diante dessas teorias a gente considera a adolescência iniciando aos 12 anos sim. e indo em média até os 24, 25 anos. 24, 25? Isso mesmo, é onde tem essa Sim, maturação cognitiva esperada, né, para que saia da adolescência e entre na fase adulta. Mas nesse período mais para frente, né, aí a partir dos 20, né, esses 24, esses 25, e aí isso pode se estender, existe uma fase teoricamente chamada de adultez emergente. É muito interessante, né, a sim, gente sim. ouvir isso, porque não é um termo assim tão comum de ser ouvido ou de ser falado, mas a adultez emergente, ela fala sobre uma fase em que eu saio da adolescência, estou em processo para a fase adulta, mas ainda não tenho, por exemplo, uma independência profissional, uma Sim, independência financeira. Você falou agora há pouco, né? Os adultos de 40 anos que são considerados adolescentes. Provavelmente eles estão na adultez emergente, ali naquela fase que não tem a independência de um adulto, porém não é considerado, adolescente por questões legais, né, sim, sim, claro, sim. e também por questões do desenvolvimento do cérebro. Claro, se a gente espera ali o desenvolvimento, natural, né, uma pessoa com 40 anos, é esperado que o cérebro já Sim. tenha tido essa maturação dessa parte cognitiva, né. Eh, Deixa eu te perguntar uma Sim, coisa, assim, nesse campo biológico, eu gostei muito certo, você começar com essa referência, das mudanças neurofisiológicas. certo, essa parte cerebral, É, exato. perfeito. Porque a gente sabe, que nessa etapa para meninos e meninas, né, etapa de entre 11 12 anos, tem Uhum. uma coisa chamada puberdade, que tem a ver com o Sim, início das mudanças corporais, o isso. amadurecimento dos caracteres sexuais, Uhum, primários, uhum. secundários, aparelho reprodutivo, né? Nos meninos, engrossa Sim, a voz, pelos sim, pubianos, isso. nas meninas, o corpo muda, enfim, Uhum, né? uhum. Isso que a gente chama de puberdade. Aí
eu achei interessante porque você não referenciou a puberdade Uhum. como o marco inicial da adolescência. Você Mas sim. referenciou o cérebro. Aí a minha Aham. pergunta é, quais são as mudanças mais importantes no cérebro desse Certo, indivíduo certo. que faz com que ele transicione da infância para a Uhum, adolescência? uhum. Mudanças cerebrais. Tá. E eu já entro nisso, E do na outra ponta cérebro. também. Tá. Eu já vou entrar nessas questões mais cerebrais, mas achei importante pontuar essa questão da puberdade, Sim, porque por muitos anos, lá atrás, eu falo isso há muitos anos mesmo, assim, há séculos, não existia a fase da adolescência. A fase da adolescência, ela é uma fase nova relativamente, porque as pessoas saíam da infância, vida adulta. Então, a puberdade era um marco para a vida adulta, onde as meninas já podiam casar, já poderiam reproduzir, né? Os meninos já estariam prontos para o mercado de trabalho, já sim. para sair, né, de casa. Então, não existia essa fase da adolescência. É Segundo tanto. Felipe Arrê, não tinha nem infância, Sim, na verdade, né? Tem aquele livro tem isso, até mais para trás História também. Social da Criança e da Família, um livro Aham. clássico da capinha verde. Segundo ele, não tinha nem Uhum, sei. infância, né? Exato, que se a gente for voltar bastante psicologicamente ali, Sim, historicamente, a gente vai acessar esses conteúdos, sim. né. Então, o que que a gente identifica? Por volta ali da década de 70, ou seja, também não é tão antigo assim esses estudos, foi quando começou a ser desenvolvido mais estudos nessa área entre a pediatria e a ebiatria, que é uma Eu não uma sei o que é abordagem. ebiatria. Ebiatria é a especialização relacionada ao adolescente, a Uau! pediatria para a infância, a ebiatria para o adolescente, né. Tanto que Certo. até hoje em dia mesmo, a gente ainda vê muitos pediatras que atendem adolescentes, principalmente nessa primeira fase, porque a ebiatria de fato é não chama abordagem, né, mas, uma Especialização. especialização Sim. isso, mais recente, né, que aí os estudos começaram a se voltar mais para isso. Então, foi importante você pontuar essa questão da puberdade, porque sim, a puberdade é um marco de questões fisiológicas, Sim. tá, sem dúvidas, e tá ali por volta mesmo dos 12 anos, para alguns jovens antes, para outros jovens um Isso. pouquinho mais tarde, mas é mais ou menos nessa fase mesmo, tá. Sim, sim. E em termos de questões cerebrais, né, a partir desse marco ali, a partir dos 12 anos, 13, 14 anos, é quando a gente começa a ver um desenvolvimento maior. Não é que na infância não está se desenvolvendo, mas começa a existir um desenvolvimento, da parte do córtex pré-frontal, né, é uma parte que fica mais ou menos, assim, na região da testa, Sim. mais responsável por controle de impulsos, mais responsável por tomadas de decisões, Funções né, executivas. funções executivas, essa parte mais comportamental, digamos assim, de responsabilidades e até autorresponsabilidade ali, que eu gosto de usar muito esse termo com os adolescentes, né. Então a gente começa a ver esse desenvolvimento maior e, teoricamente, o cérebro só vai finalizar essa etapa do desenvolvimento do córtex pré-frontal por volta dos 24, 25 anos, né. Então, por exemplo, não adianta a gente considerar que aos 18, 19, 20 anos, por questões legais, ele já é considerado um adulto e esperar comportamentos de um adulto diante dessas funções, porque o cérebro ainda não está maduro o suficiente para ter essas responsabilidades, Sim. né. Claro que, a gente pode ir trabalhando isso, não quero dizer que adultos jovens, vou chamar assim, não Uhum. conseguiriam ter determinadas funções muito bem executadas, tá, na vida diante de responsabilidades, independência, autonomia, mas que alguns podem ter uma dificuldade maior de assumir algumas responsabilidades ou de tomar algumas decisões, de resolver alguns problemas, por conta dessa questão mesmo da maturação. Guarda essa questão, porque Certo. nós vamos voltar a ela, porque, eu estou tentando lembrar, eu acho que eu já discuti isso com alguém aqui Uhum. no podcast, mas acho que discutir isso com você vai ser absolutamente diferente, porque você é especialista na área. A questão das implicações jurídicas disso, né, porque Tá. tem quem faça a discussão, por exemplo, da redução da maioridade penal, se Hum. colocando inclusive contra a redução da Uhum. maioridade penal com Uhum. esse argumento, e eu gosto desse Uhum. argumento. Isso.
Eu sigo essa tendência, né? Aham, aham. Por vários outros motivos, não só por esse, Sim. né? Mas assim, no Brasil não dá Uhum. para a gente descer de 18, Uhum. também por esse argumento que você está colocando, mas a gente volta Isso. para isso. Mirela, eu, em psicologia do desenvolvimento, Uhum. eu gosto de dividir cada etapa do ciclo vital em subcategorias, subetapas. Então, por exemplo, a vida adulta é um Certo. período muito longo da vida, né? Uhum. Bora colocar aqui 24, 25 anos, até 60 anos. É o Uhum. maior de todos. Isso. Então, quando eu vou trabalhar isso, eu gosto de pensar no adulto jovem, no adulto intermediário e no adulto maduro. Perfeito. Em relação à adolescência, 12 a 25, é um período legal também, né? Uhum. 12 a 25 vai dar o quê? 12, 13 Uhum. anos. Uhum. Essa pessoa não é a mesma. Não. Você pensa em fases A diferentes divisão, perfeito. dentro da adolescência? E sim, inclusive a ONU e a Unicef aqui Sim. no Brasil faz essa divisão entre fase inicial e fase final, né? Entre 12 e 15, mais ou menos, existe essa fase inicial, e aí eles consideram, em média, de 15 aos 19, a fase final. Ah, quem tá assistindo esse podcast e que, por acaso, assistiu as minhas aulas de desenvolvimento vai estar vibrando. Olha aí, acertaram, né? Acertei. Não, eu acertei. Você acertou, Foi. perfeito. Eu gosto, porque não, esse Uhum, indivíduo não. mudou totalmente. Não. Inclusive, Paulo, foi bom você falar sobre isso, porque isso modifica até, implica até nas intervenções dentro da Sim. psicoterapia. As intervenções que a gente tem, por exemplo, com uma certa ludicidade, a depender do caso e da demanda, e da maturação cognitiva também, que a gente tem com um paciente de 12 anos, não é a mesma que a gente tem com um paciente de 18 ou 19. Não tem como ser, né? Não tem. Por mais que eu diga, eu trabalho com adolescentes, eu estudo sobre a adolescência, mas essa divisão, ela é necessária quando se trata de questões técnicas, de questões de intervenções, porque a gente precisa considerar as diferenças não apenas da maturação cognitiva, como a gente está comentando aqui, mas também em termos de comportamento, de contextos sociais, do meio no qual ele está inserido. Sim. Diversas situações perpassam por fases diferentes dentro da adolescência. Sim, Dentro de uma só fase, diversas fases ali dentro. É a mesma coisa que acontece com a infância, né? A gente fala primeira Exato. infância, segunda infância. Eu gosto até de falar de uma terceira infância. Uhum. Na etapa, na velhice, a mesma coisa, né? Uma pessoa de Sim. 60 anos não pode ser comparada, por exemplo, com uma pessoa de Uhum. 80 anos, né? São Isso. etapas diferentes do envelhecimento.